Os contos de fadas são histórias emocionantes, mágicas e inspiradoras. Em forma de narrativa, esse tipo de conto faz parte da vida de todas as pessoas, nem que seja na infância, quando somos apresentados aos primeiros modelos. Muitos adultos levam consigo os ensinamentos da infância, e isso é a prova da influência dessas histórias. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que alguns contos de fadas são baseados em lendas e outros feitos para retratar a realidade de alguns casos. Diversos desses casos possuem relatos por trás de seus enredos, e algumas delas podem te deixar noites e noites sem pegar no sono. As histórias sombrias podem ser aterrorizantes demais para serem retratadas fielmente. Por isso, modifica-se os roteiros para que tenha sempre um final feliz. As origens de vários desses contos envolvem violência, incesto, tortura e até mesmo canibalismo. Pensando um pouco mais sobre isso, resolvi trazer essa matéria. Busquei e listei algumas histórias reais perturbadoras e serviram de inspiração para contos de fadas que conhecemos hoje. Se você souber de algum que não listei aqui, manda para mim nos comentários aí embaixo. Aproveite também para compartilhar com seus amigos. E sem mais delongas, confira agora e surpreenda-se. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Branca de Neve e os Sete Anões. O conto de fadas baseia-se na trágica vida de Margaret, uma bávara nobre do século XVI. A moça cresceu em um lugar onde seu irmão usava crianças para trabalhar em uma mina de cobre. Por causa do árduo trabalho, as crianças ficavam deformadas e eram referidas como anãs. A maçã envenenada também é real, pois havia um velho que distribuía frutas contaminadas aos trabalhadores e às crianças que ele achavam que estavam lhe roubando. A madrasta de Margaret, desprezando-a, enviou para a corte de Bruxelas para se livrar de sua presença. Ali, o príncipe Filipe II da Espanha tornou-se o seu amante fumegante. O pai do moço, porém, não gostou do relacionamento e despachou agentes espanhóis para assassinarem Margaret. Eles a envenenaram. 2. Cinderela. A história da linda princesa loira baseia-se na de Rodopis, uma mulher grega, cujo nome significa bochechas rosadas. Ela foi capturada ainda na infância e vendida na Trácia. Sua venda à escravidão aconteceu em torno de 500 a.C. e ela foi então levada para o Egito. Sua aparência incomum fazia dela uma mercadoria preciosa e seu comprador a encheu de presentes, incluindo sapatos dourados. Seu calçado foi notado pelo faraó Amoses II. Ele insistiu para que ela se tornasse uma de suas esposas. Por não ter sangue real, não teria cerimônia, e ela serviria apenas para gratificar sexualmente o faraó. 3. O flautista de Hamelin. No ano de 1264, um flautista havia se oferecido para se livrar de vários ratos na aldeia. Isso seria feito desde que os anciões lhe dessem uma boa quantia em dinheiro após a realização da tarefa. Após se livrar dos ratos, os anciões voltaram atrás com a promessa. Furioso, o flautista começou a seduzir as crianças da aldeia e elas nunca mais voltaram após segui-lo. Algumas pessoas acreditam que ele tenha levado as crianças para o Mediterrâneo e partido para a Terra Santa. 4. João e Maria. O conto serve para ensinar as crianças que podem correr perigo ao se afastarem. Durante a Grande Fome que aconteceu na Europa Ocidental entre 1315 e 1317, houve casos de canibalismo. Alguns pais, desesperados, abandonaram seus filhos
e abateram seus animais de estimação. João e Maria, fugindo, podem ter dado de cara com a casa de uma Catarina Chaderi, uma confeiteira famosa. Em 1600, ela inventou um bolinho de gengibre e foi acusada por um padeiro invejoso de bruxaria. Os vizinhos, sabendo da presença dos meninos na casa, caçaram a mulher, resgataram os meninos e a queimaram viva em seu próprio forno. 5. Rapunzel. Rapunzel é uma história baseada em um conto cristão primitivo. No século III, um comerciante pagão que vivia na Ásia gostava tanto da sua filha que a proibiu de ter namorados. Com ciúmes, ele a trancou em uma torre quando viajou. O cabelo não tem nada a ver com a história, mas quando seu pai partiu em viagem, ela rezava tão alto que logo começou a se espalhar pela cidade que ela se tornaria adepta de uma nova religião. Para que não abandonasse a crença que havia começado e para protegê-la, o seu pai a decapitou, mas morreu em seguida ao ser atingido por um raio. A jovem se tornou a Santa Bárbara, reverenciada pela Igreja Ortodoxa Oriental. 6. O Barba Azul. O Barba Azul de Perrault foi inspirado em uma história real. A obra fala de Conomor, um líder terrível que matou sua própria esposa ao descobrir sua gravidez. Ele ganhou o nome de Barba Azul porque o pelo do seu cavalo parecia ser azul durante a luz do dia. Em seu chocante julgamento, ele descreveu em detalhes que havia torturado algumas crianças inocentes. 7. Mulan. Essa é uma das histórias mais adoradas da Disney. A história real não foge do que é contado na animação, logo não é tão sombria, a não ser pelo sofrimento da guerreira. Ela foi inspirada na história de um idoso que foi recrutado para a guerra e sua filha foi no lugar dele. A jovem passou longos 12 anos no campo de batalha, tendo que sobreviver. Ela era uma boa estrategista e quando tudo acabou, o imperador quis recompensá-la. Ao invés de grandes pedidos, ela exigiu apenas alguns animais para levar para casa, incluindo cavalos. Ela enfim volta para casa e, ao chegar, retoma sua vida normal diante do recrutamento. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Já conheciam alguma delas? Comente aí embaixo para eu saber o que você achou de tudo isso. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante aqui para o nosso canal. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.